E a variante Ômicron do coronavírus não deve ser motivo para pânico. É o que afirmou hoje a cientista-chefe da OMS, Organização Mundial da Saúde, Soumya Swaminathan. Apesar de reconhecer que a nova cepa é extremamente transmissível, ela pondera que o mundo está em uma situação muito diferente de um ano atrás. A médica disse esperar que a Ômicron cause efeitos mais brandos do que cepas anteriores, como a Delta e a Mu. Mas acrescentou que ainda é muito cedo para tirar conclusões sobre a variante como um todo. Na opinião dela, o mundo está mais preparado com o surgimento das vacinas contra a Covid-19. Fiuza. Olha, então, esses que estão já, como o prefeito do Rio de Janeiro, o mundo todo, né? Trazer aqui para o Rio de Janeiro, o prefeito já resolveu mandar cobrar o passaporte fascista em restaurantes, em salão de beleza, mandou também cobrar o passaporte em shopping e em Uber. Aí depois ele voltou atrás. Vocês vejam o rigor de uma política sanitária no meio de uma tragédia. Pode shopping, pode Uber. Não, eu acho que foi um exagero, disse o prefeito Eduardo Paes, e retirou. Você veja o critério, o cuidado, a responsabilidade de um suposto decreto de segurança sanitária. Uma porcaria fundada em propaganda em cima da Ômicron. Então, aparece aí uma burocrata da Organização Mundial da Saúde. Infelizmente, eles nos trouxeram a situação que não podemos mais respeitá-los, porque dizem qualquer coisa sobre qualquer coisa, e ainda assim não são, né, quer dizer, a referência que vem da OMS não indica que esta variante seja motivo para novos fechamentos, novos lockdowns e novos passaportes fascistas. Né? Esse passaporte vacinal fascista, que está empurrando as pessoas para inocularem substâncias que não foram completamente desenvolvidas, que têm efeitos adversos em estudo, uma completa irresponsabilidade diante da qual as sociedades majoritariamente estão caladas, esperando não sei o quê. Agora, também não adianta, Vitor, o referencial da OMS, porque eles querem trancar, eles querem obrigar. Então, se ela vem e diz que não deve ser motivo para pânico, esses prefeitinhos tiranetes, tipo Eduardo Paes, e também os governantes na Europa, Holanda, Alemanha, que estão animados. Na Alemanha, tem agora lockdown para não vacinados. Vocês sabem o que aconteceu com a Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. Eles já esqueceram disso tudo. O que a OMS, para concluir, deveria dizer era o seguinte: as vacinas em aplicação não têm o condão de bloquear o contágio de qualquer dessas variantes. Então, isto já destrói a premissa de que um passaporte vacinal é um instrumento de defesa da vida. Isso a OMS deveria dizer. Ela não diz, e os tiranetes estão se esbaldando com essa brincadeira de controlar as pessoas e de colocá-las em risco, fingindo que estão protegendo vidas. Ana. Bom, Vitor, eu vou trazer na minha assembleia de vozes, Dr. Luc Montagnier, aí, médico, vencedor do Prêmio Nobel de Medicina, Dr. Martin Kulldorff, também epidemiologista que trabalha com vacinas há mais de 30 anos em Harvard. E eles estão dizendo que não adianta passaporte sanitário para uma vacina que não imuniza 100%. Não adianta. E os dois estão defendendo essa semana, principalmente, que o passaporte vacinal correto seria aquele que mostra quem já passou pela infecção e quem tem anticorpos aí no nível alto. Que isso já está sendo usado em alguns estados da Califórnia, por exemplo, em vez de pedir o passaporte da vacina ou o teste de PCR, alguns estabelecimentos, principalmente esportivos, eles estão pedindo o comprovante de que você passou pela infecção e que você passou pela doença e tem anticorpos aí num número alto, né, no seu corpo. Outra história que aconteceu a semana passada com um amigo, agora médico em Nova York, recebeu um americano que viajou da Flórida para Nova York. Nova York é o passaporte sanitário para absolutamente tudo. Ele entrou no hospital com sintomas da Covid, testou positivo, só que antes de testar positivo no hospital,
Ele passeou durante 4 dias por Nova York, entrou em estabelecimentos, em shows da Broadway com o passaporte sanitário, ou seja, ele estava autorizado a espalhar o vírus. Exato. Diga, Zé. Ô, Vitor, antigamente a gente imaginava assim, esses pesquisadores, a Organização Mundial de Saúde, como autoridades do assunto, né? E esta pandemia veio mostrar e tirar ali a capa do rei, mostrar que o rei está nu, não é uma roupa transparente e chique, o rei está nu, mostrando que essas organizações internacionais não sabem. Tudo que a gente vê da Ômicron é a mesma coisa que a gente ouvia lá no início do novo coronavírus, né? Pode ser, deve, talvez, tudo indica que... E nós aqui de baixo esperávamos que a Organização Mundial da Saúde fosse definitivo, né? Chegasse com as verdades, ou seja, a ciência, dizendo, olha, a Ômicron, ela provoca mais transmissão, porém é menos letal ou é mais letal, ela se transmite assim, assim, assado, não tem nada disso, ou seja, estamos repetindo o início da pandemia, ninguém tem certeza de nada. Aí ficam atirando e querendo dizer que isto é ciência. Não é possível continuar assim. A OMS sai chamuscado dessa pandemia exatamente por conta de não se aprofundar no tema. Nós não podemos continuar assim, é preciso uma autoridade, é preciso alguém que faça uma barreira nos estudos, uma barreira no conhecimento para falar a todos. É por isso que surgem aí os antivacinas, os que não acreditam em vacina, um remédio milenar, o único remédio contra vírus que nós temos é a prevenção em vacina. E aí estão surgindo grupos de lunáticos aí pelo mundo, que as vacinas provocam o autismo nas vacinas anteriores, que as vacinas não servem, que não adianta vacinar. Isso tudo por culpa das autoridades que ou fazem alarmes falsos, como antigamente, não pode usar máscara, depois nós temos que usar máscara. E agora dizem, o mais eficiente é usar máscara. Quer dizer, as pessoas estão perdidas. E essa nova pandemia, essa não é uma nova pandemia, mas uma nova cepa, vem mostrar exatamente que tudo continua do mesmo jeito. As autoridades sanitárias, aí vai, olha, Ministério da Saúde não estava preparado para isso. Não estou nem falando mais da pandemia, estou falando desta nova cepa da Ômicron. Então, tudo ficou igual. E nós não temos absolutamente nenhum parâmetro. É por isso que faz esse debate, cada um diz uma coisa. Augusto. Eles não sabem esperar, né? Quer dizer, eles não entendem nada de nada, que já saem tomando atitudes. Esse pavor demonstrado pelas autoridades desmoraliza o passaporte sanitário. Pode parar. Pode parar. Se eles ficam assim, fecha, vamos fechar, não tem Réveillon, não tem Carnaval, desde já. Então eles estão dizendo que vai acontecer algo semelhante a 2021. Mas a vacina não é eficiente? A vacina não nos protege, não nos imuniza? Então vem uma autoridade da ONU e diz que não há motivo para pânico. As autoridades já estão em pânico e exigindo passaporte. Então eu quero saber da turma da ciência qual é a eficácia real das vacinas. Eles têm de dizer. Esse caso que a Ana Paula contou é emblemático. O jeito vai com o sanitário espalhando aí o vírus por todo lugar. Os governadores estão nessa, fecha. Eles são medrosos, tá? Eles não procuram se informar. Quem está morrendo com isso? Aumentou a letalidade, a curva das mortes está subindo, ninguém sabe. Os jornais agora estão escondendo, não dão mais em manchete. Só dão em manchete aquele negócio, apareceu a Ômicron, tá? O mundo está em pânico, eles é que estão. E nós temos de aprender que vamos conviver com o vírus. Não adianta. Esses sinais de pânico só mostram o despreparo e a falta de carisma e liderança dos governantes. Acho que a falta de verdade também no sentido de o quanto protege a vacina? É 90%? Pronto. É 20%? É 30%? Claro, ou não protege. Ou não protege, porque um dos contaminados com a nova cepa no Brasil estava com 3 doses da vacina.